Eu entro nesse vídeo, nesse momento, através da plataforma aí do YouTube com a paz do Senhor, amém? Eu quero trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu quero trazer algo do céu para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Maravilha, irmão. Cada dia que passa eu me maravilho com as obras de Deus, com as coisas que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Fico feliz em saber, aleluia, o tamanho da luta, o tamanho do gigante. Aí você pode dizer assim: como assim, pregador? Como é que você vai se maravilhar do tamanho do problema, sendo que o problema é ruim? Não, você não pegou a visão. Quando eu vejo o problema e vejo que ele é maior, vejo que ele é grande, que liga muitas das vezes pessoas que têm nome, renome, né? Ou situações que você nunca pensou que ia chegar ao ponto que chegou. Por que eu me alegro e por que eu me maravilho? Porque Deus é a promessa. Mas eu quero falar isso no próximo vídeo, mas sobre mais detalhes. É bom saber o tamanho da perseguição, porque através da perseguição eu sei o tamanho da vitória. Eu sei o tamanho da bênção que está sobre a minha vida. A promessa é tão grande que a luta também é grande. O que Deus vai fazer na minha vida e através da sua vida é tão grande que a perseguição na sua vida, a luta é grande, né? E liga praticamente aí, louvado seja o nome do Senhor, situações. Então, entenda, se alegre, tá? Entenda que tudo isso que você está passando faz parte da promessa de Deus. Se Deus falou que você ia viajar o mundo inteiro, né? Eu já recebi promessas de Deus assim. Já recebi promessas que Deus ia me levar aí afora para pregar a palavra, para realmente crescer espiritualmente em todas as áreas. Então, eu percebo que quanto maior a perseguição, né, maior é a bênção de Deus, maior é a promessa. E é por isso que eu me maravilho, irmãos, porque quando Deus tem pressa em exaltar, Ele vai ter pressa em te maturar, em te amadurecer, tá? E como é que Ele amadurece uma pessoa? Através de situações como essa que você está vivendo. Ele vai te amadurecendo ao ponto que você fique mais forte. Porque para o crente espiritual, para alguém que tem Deus na vida, para alguém que tem promessa, problema não é problema. Problema é ponte de vitória. Problema é ponte de milagres. Então eu pego tudo isso, como também você deve pegar tudo que você está passando e entender que maior não é esse momento, maior não é essa fase, maior é a promessa, maior é quem está em você. Esse ser que está em você, ele é invencível. É por isso que você não abaixa a cabeça, é por isso que você não para, é por isso que você não desiste. Porque na verdade, maior não é quem luta contra a sua vida, maior não é quem fala mal de você, maior não é o ciclano, fulano, beltrano, maior não é o diabo. Para ser mais sincero, maior é Deus, né? E quando falamos do diabo, estamos falando aí de um ser que não tem ninguém como ele, né? Ninguém que pode destruir como ele também destrói. Então, o diabo ele é o último nível, né? Satanás ele é um ser inteligentíssimo, como também ele é um ser que consegue destruir vidas. Mas quando essa vida tem promessa, o diabo não destrói. Satanás ele pode observar, como ele observou a Jó, e o diabo tem te observado, pele por pele. Tudo quanto o homem tem, Satanás tem observado. Mas a palavra que eu quero trazer para a tua vida não é sobre isso, tá? É apenas uma, aleluia, glória a Deus, uma exceção, aleluia, uma orientação, mas que tem a ver com o tema, né? Não temas, a tua oração foi ouvida. Então tem tudo a ver aí com aquilo que está escrito aí no banner desse vídeo, né? E querido, entenda uma coisa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus escolhe guerreiro certo para guerras certas.
Então, se você está vivendo essa situação e está sobrevivendo, é sinal que Deus está no controle. É sinal que alguém muito forte está sobre a sua vida. É sinal que existe alguém muito maior que a situação, que o vento, que o vale, que a tempestade maior na sua vida. E entenda, se a luta é grande, se a perseguição vem lá do inferno, é sinal que a tua vitória, o que está para chegar na tua vida, é muito grande. Então agradeça a Deus pelos vales, porque estão te preparando. Os teus inimigos são os teus promotores. Quem te persegue, calunia, fala mal de você, são especialidades, são armas, ferramentas de Deus. A pessoa fala mal de você e pensa que isso está te ferindo. A pessoa ri de você e pensa que isso está te ferindo. A pessoa zomba de você, da sua fé, da sua crença, e pensa que isso está te ferindo. Quando na verdade isso não é uma arma de crítica, não é uma arma de afronta, não é uma arma de destruição. Isso na verdade está te preparando, capacitando para viver tudo aquilo que Deus escreveu para você viver. Tudo aquilo que Deus escreveu para você viver. O tempo não apaga, o diabo não apaga, o inferno não apaga. Tudo que Deus escreveu para você viver, você vai viver. Mas antes de você viver promessa, você vai viver processo. Antes de você viver promessa, você vai viver tribulações. Eu sei que a luta está grande, eu sei que as coisas vêm dificultando, eu sei que a guerra vem aumentando, mas entenda, é sinal que Jesus está chegando aí. É sinal que tem vitória grande para ser direcionada para a tua vida, para a tua mão. E o diabo vai fazer de tudo para que você não possa vencer, não possa conseguir receber a vitória da parte do Senhor. E Deus me traz aqui para dizer para você, não temas, a tua oração foi ouvida, né? Então quando Deus ouve uma oração, acontece uma batalha espiritual. Tudo o que acontece na minha e na sua vida são guerras espirituais. Alguém de fora não vai entender. Alguém de fora vai dizer assim, isso é normal, isso acontece com qualquer pessoa, só que com você não. Com você só acontece aquilo que está dentro do relógio de Deus. E o que acontece na sua vida é simplesmente fatores que vão te conduzir para promessas de Deus. Promessas antigas, sabe aquelas promessas que Deus fez lá atrás, anos atrás, né? Quando você entrou na igreja na primeira vez, quando você aceitou a Jesus, até mesmo antes, você era só um visitante. E ali Deus falou que você ia ser um pregador. Ali Deus falou que você ia pregar nos 4 cantos da terra. Ali Deus falou que você ia viajar o mundo inteiro, ia ganhar almas para o reino de Deus. Deus me traz aqui para dizer que a promessa está de pé. E queira o diabo ou não ver, vai ter que contemplar. Porque sua vitória não depende do mundo. Sua vitória não depende de pessoas. Por isso que você passa por cima. Porque quando Deus não te entrega aquilo que você ora, Deus te ensina como receber o que você quer. Deus te ensina praticamente a receber o milagre. Então deixa o mundo inteiro duvidar. Deixa o mundo dizer que você não vai conseguir. Deixa o mundo dizer que você... Deixa o mundo falar. Porque se o Criador falou que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima, que a vitória é sua, levante-se o mundo inteiro. Levante-se o inferno, para ser mais preciso nas minhas palavras. A vitória vai chegar na tua vida. Queira o diabo ou não. Levante-se quem quiser se levantar. Haja o que houver. Aquilo que Deus decretou não volta atrás. Mas aquilo que o homem fala pode voltar atrás. Porque o homem, ele é feito de imaginações, né? O homem, ele não tem pensamentos como Deus tem. Os pensamentos de Deus são aqueles que prevalecem. Quando aquilo que o homem pensa hoje pode revogar amanhã. Só que Deus não esquece do que Ele te prometeu. Deus não esquece da promessa, da chamada. Deus não esquece daquilo que Ele falou para a tua vida, daquilo que Ele falou que vai acontecer na sua vida. Passe o tempo que passar, o Senhor está falando para mim nessa noite para falar para você. Passe o tempo que passar, a promessa vai chegar.
Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui muito forte. Aleluia. Oh, Espírito Santo, passe o tempo que passar, a promessa de Deus vai se cumprir. O diabo que aproveite esse momento que ele está tendo para dizer que você não vai conseguir, para zombar de você. O diabo sabe, ele é o único ser que sabe que você vai dar a volta por cima. Porque assim como Deus mostra, aleluia, glória a Deus, ele também faz vir a público a tua vitória. Então, querido, tudo aquilo que você sonhou vai se cumprir. Você não precisa de meios materiais para isso. Você não precisa simplesmente aí participar de um sorteio, participar de uma louvado seja Deus, de algo assim que louvado seja Deus não é nada certo para você, não é nada certo para alguém. O que vai acontecer na sua vida é direto. O que vai acontecer na sua vida não precisa de meios humanos, mas meios espirituais. Como assim, pregador? Eu não estou entendendo. Louvado seja Deus. O que vai acontecer na sua vida não vem por meios, por mãos, por pensamentos, por obras humanas. O que vai acontecer na sua vida é totalmente espiritual. E o que é espiritual é inexplicável. Quando acontece, quando se fala. Mas quando acontece, a pessoa começa a ter uma outra visão. A pessoa começa a olhar e dizer, meu Deus, realmente, tudo aquilo que aquele irmão falou aconteceu. Não foi que eu falei, foi que quem falou para mim é a garantia de vitória. Então, não é quando você fala, é quando ele fala com você e você fala o que ele falou. Só que tem coisas que Deus quer que fique só entre você e Deus. Só entre você e Deus. Porque quando você abre a boca, vai ter pessoa que não vai entender. Vai ter pessoa que vai dizer assim, ei, já era para você ter desistido. Ei, já era para você ter parado. Já era para você estar simplesmente aí, né, numa situação. Só que o povo não está entendendo nada. Deus falou comigo esses dias. Só que eu não vou simplesmente trazer a público, devido que é algo pessoal. E o que é pessoal é intransferível, né? Então eu vou recebendo, a gente recebe as mensagens do Senhor, né? Louvado seja Deus. E a gente só aguarda o tempo da chegada de vitória. Então Deus me traz aqui para dizer para você que Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu a tua petição. Ele ouviu quanto você sonhou. Ele ouviu quando você chorou. Ele viu quando você disse, Deus, eu não aguento mais, a luta é grande, é maior do que eu. E Deus está dizendo, se a luta fosse do seu tamanho, você venceria e sairia dizendo assim, foi eu que fiz, foi eu que consegui, foi eu, meu braço que levou a vencer esta situação. Mas quando Deus coloca algo superior a você, Ele quer fazer com que você entenda que aquilo não foi você que fez. Aquela situação não foi você que saiu. Existe alguém superior a você. Uma autoridade espiritual, suprema, grande, elevada, que fez você sair desta situação. Vencer essa guerra. Vencer essa batalha. Eu sei que no momento você olha e não vê possibilidades de sair desta situação. O inimigo, ele tenta enganar você dizendo que não tem mais jeito, tá? O diabo, ele é expert em enganar. O diabo consegue enganar todo dia uma pessoa. É impressionante isso. O diabo consegue enganar todo dia uma pessoa, porque temos pessoas que não são espirituais. Temos pessoas que são naturais. O diabo, ele é um ser espiritual. E ele consegue ali, aleluia, armazenar, aleluia, mensagens, setas, direcionamentos ao contrário na mente daquela pessoa e dizer que aquela pessoa não vai conseguir. Aí entra a fase de depressão. A pessoa fica em uma fase de depressão. Por quê? Porque ela viu uma situação que simplesmente acabou com a vida dela, com o dia dela. Quando uma pessoa espiritual,
reage totalmente diferente. Quando uma pessoa que está em oração, em vigilância, em graça de Deus, reage totalmente diferente. Porque uma pessoa espiritual, ela não é discernida materialmente. Ou seja, é por isso que muita gente olha para mim e para você e vê assim, e não entende a maneira que a gente reage a uma situação. Não entende a maneira que a gente fala. Aleluia, glória a Deus. E diz assim, ó, é a religião deles. Só que quando, na verdade, eu e você não carregamos religião. Eu e você carregamos a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, é Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então você tem alguém que você pode tudo nele, porque ele te fortalece, te dá força, te reanima, te dá graça, te dá poder. Querido, se você tem Deus na sua vida, o resto é fácil. É o que eu sempre falo e vou falar. Se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Como assim, pregador? Você tem tudo por quê? Porque a Bíblia fala, Mateus 9,33, livro do evangelista Mateus 9,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, materiais, aquilo que você precisa, vai ser aleluia, louvado seja Deus, vai ser suprida, né? Vai suprir. Então você não se preocupa com aquilo que falta, porque aquilo que você tem, que é Deus, te completa, né? Então Deus, ele é um ser, aleluia, que sabe o começo, o meio e o final. Quando o homem só sabe o meio. O homem só sabe aquilo que o meio dá para ele de informação. Mas Deus, ele sabe o que vai acontecer. E se Deus falou, se Deus deu uma ordem, aleluia, o inferno tem que obedecer. Satanás tem que obedecer. Aleluia, entenda uma coisa. Quando você tem uma promessa muito grande, despertará uma grande perseguição. Quando você é alguém que tem uma promessa grande na sua vida, algo grande que vai acontecer na sua vida, o diabo, ele vai se levantar com muita fúria. Só que entenda, ele se levanta em um tempo e em outro tempo ele cai por terra. Porque Deus ouviu tua oração, Deus ouviu tua lágrima. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu não sei aquilo que você falou com Deus, eu não sei aquilo que você falou, Deus, eu não aguento mais. Eu estou falando com pessoas que estão vivendo em fase sênior, em fase já elevada no nível superior, né? Glória a Deus, já passou pela fase júnior, master e agora chegou na fase sênior. Louvado seja Deus, né? Em outras palavras, já chegou em uma fase avançada. Aí você está dizendo, Deus, eu não aguento mais. E quando parece que é o limite, que acabou, Deus chega com vitória. Quando parece que não tem mais jeito, Deus chega com livramento. Deus chega com surpresa. Ou eu vejo surpresa chegando aí. Ou enquanto eu prego, eu vejo surpresa e eu tomo posse. Se você crê, levanta essa mão para cima para dar glória a Deus e aleluia. Oh, querido, entenda uma coisa. Aleluia, você é joia preciosa. Você é alguém que foi escolhido por Deus para fazer diferença. Aleluia, se tem uma coisa que marca, aleluia, glória a Deus, é a presença de Deus. Se tem uma coisa que realmente faz registro, é a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você é totalmente um homem e uma mulher diferente. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você é alguém diferente. Até sua maneira de agir é diferente. Jesus era diferente e por isso Jesus incomodava. Tinha muitas pessoas que olhavam para aquilo que Jesus falava e ria. Não espere reação diferente quanto a você. Jesus falava, a menina não está morta, mas dorme. Aí riam da cara de Jesus. Riam porque para eles ali acabou, né? O homem, ele visa o que é ali material. Só que Deus visa além das barreiras. Deus, ele vê além, aleluia, da adversidade, da situação. Então, se Deus está falando que você vai chegar do outro lado,
É porque você vai chegar. E não tem ninguém que vai segurar você. Não tem nada capaz de segurar você para não viver promessas. Deus me traz aqui para dizer para você que está chegando um tempo novo, um tempo de novidade. Você vai viver um tempo diferente. Um tempo que jamais você imaginou, pensou, aleluia, na sua mente. É aquilo que você vai viver. Você vai viver justamente aquilo que alguém não quer ver você vivendo. Porque aquilo que você vai viver, aleluia, não corresponde com o que você está passando hoje. Você está passando um momento de humilhação. Você está passando um momento de zombaria. Você está passando um momento de preocupação, desânimo, fadiga. Você está passando um momento totalmente diferente daquilo que Deus está falando e revelando para você. Mas sabe por quê? Porque Deus não está vendo o teu momento. Deus está vendo o teu futuro. E o teu futuro está na mão de Deus. A tua casa está na mão de Deus. Quem vier contra vai cair por terra. Porque maior não é quem te fere, maior é quem te cura. Ô glória! Maior não é quem faz. Talvez alguém está dizendo assim, eu fiz isso ou aquilo. Maior não é você, maior é quem desfaz. Maior não é o diabo que arma, que faz. Maior é o Deus que desfaz. A autoridade não é para quem começa, é para quem termina. A autoridade não é para quem dá início em uma situação. A autoridade, aleluia, é para quem termina. E termina de uma forma maravilhosa. Porque o começo de Jó mostrava praticamente o final que ele jamais pensou que ia acontecer. Só que uma coisa me chama a atenção em Jó é que durante o processo, Jó fala assim, Jó 19:25 fala assim, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Ou seja, no final ele vai se levantar. Então talvez esse ano talvez não começou bem para você. Talvez você perdeu pessoas, perdeu algo, eu não sei. Mas a sua perda não define a sua vitória. O que você perdeu não vai definir o seu final. Não vai definir, aleluia, o que está por vir na sua vida. Aquilo que está para chegar na sua mão é bem maior do que esse momento de dor. Creia, toma posse da tua vitória, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Que Deus abençoe, curta, comenta, compartilha, deixa seu comentário, pedido de oração. Estarei em oração pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar. Amém? Siga esse canal, aqui tem palavra de Deus, tem vídeos edificantes para a tua vida, amém? Glória a Deus, Deus é aquele que te guarda, Deus ele é a tua sombra e a tua direita. Salmo 121 para a tua vida, nesta hora, nesse momento, fica na paz, receba essa palavra, toma posse, porque a vitória já é tua. Receba em nome de Jesus, até o próximo vídeo, glórias a Deus, Deus abençoe, Pai do Senhor.